Olá, é para orientar sobre matrizes, tá? Matriz é um conjunto de elementos que é disposto em linhas e colunas. Ele é dado geralmente, né, os números dispostos, e geralmente a gente pode usar uma tabela para poder se localizar. Então, se eles estão dispostos em linhas e colunas, a gente pensa numa tabela. Então, se eu quero saber o elemento, para saber elemento, ele geralmente dá assim, elemento A, 1, 3. Aqui não é 13 não, é 1, 3, tá? O 1, o primeiro número geralmente indica linha. O segundo número se indica coluna. Então, tem que ser a primeira linha, vamos lá? Primeira linha é essa aqui, a primeira linha. Essa é a segunda linha, essa é a terceira linha e essa aqui é a quarta linha, tá? Então, primeira linha, e ele diz que é 3. Então, aqui é a coluna 3. Primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, seria este elemento aqui, 1 sobre 2, ou 1 meio. Se eu fosse dizer que é primeira linha, segunda coluna, seria primeira linha é essa, segunda coluna é essa aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Então, essa seria o elemento. Primeira linha, segunda coluna. É esse elemento aqui. E se eu botasse assim disposto? A, 2, 3. 2, 3. É primeira, segunda linha, terceira coluna. Então, primeira linha é essa, segunda linha. Pronto, essa é a segunda linha. Agora, vamos achar a terceira coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, bora lá. Primeira linha, terceira coluna. Seria esse elemento aqui. Aí, minha resposta seria menos 3. Tá? Agora, quando eu vejo uma atividade de tem A, I, J, quando tem isso aqui, 2 vezes 3, significa que ele quer que eu faça uma coluna, uma tabela dessa, onde o I vai representar a linha e o J vai representar a coluna. E não podemos deixar de ver que ele bota aqui, ó, 2 por 3, quer dizer, vai ter 2 linhas e 3 colunas. Vai ser assim, ó. Vai ser assim. 2 linhas, né? Digamos que seja I, 2 linhas. 3 colunas. 3 colunas quer dizer que vai ficar assim, tá? Aqui, ó, 2 linhas, que linha é assim. Agora, a gente vai formar as colunas, tá bom? 2 linhas, 3 colunas. 2 linhas, 3 colunas. Aí, vai ser IJ, IJ, IJ. É um exemplo só, tá? Que eu não usei números, só usei números ou letras. Então, eu botei 2 linhas e 3 colunas. É isso que ele tá pedindo aqui, ó. 2 linhas e 3 colunas, tá? Vou dar um outro exemplo para entender melhor.